Olá pessoal, boa noite. Eu sou Fábio Lira e estamos aqui com mais um Business News, recheado de conteúdo importante para você empresário. E vamos começar com o primeiro quadro, que é Se Liga Empreendedor. Olá, nação empreendedora. Mais conhecimento hoje para vocês. Vamos à dica de hoje? Na dica passada, nós avaliamos o conceito de lucro e caixa. Existe uma técnica bem interessante na área das finanças, que é a avaliação do ciclo operacional e financeiro. Porque, digamos ali, a gente tem um exemplo numérico da minha necessidade de capital de giro. E nesse exemplo aqui, nesse conteúdo, nós vamos avaliar em termos de dia. Quantos dias equivalem efetivamente àquela minha necessidade de capital de giro? Então, primeiro a gente tem que entender que toda empresa tem um ciclo operacional. Quando a gente fala de uma empresa comercial que compra para revender produto, como um supermercado, como qualquer uma loja de varejo, o seu ciclo da sua operação, que é comprar, vender e receber, ele se inicia ali, na compra. Então, quando eu compro, eu inicio o meu ciclo operacional. Só que eu demoro um tempo para vender esse estoque. Assim que chega o estoque, eu não vendo todo aquele estoque que chegou naquela data. Então, eu preciso de um tempo para vender esse estoque. Esse tempo para a realização do estoque, para rodar o meu estoque, a gente chama de prazo médio de rotação dos estoques. No nosso exemplo aqui, o prazo médio de rotação do estoque é 134 dias, ou seja, é uma empresa que faz investimento no seu estoque, ela demora para rodar todo aquele estoque em 134 dias. Beleza. Então, ele da compra para a venda é o tempo que eu tenho de fazer o prazo médio de rotação do estoque, é o tempo que eu tenho para vender a mercadoria. A gente diz que já se transformou aí o ciclo econômico. O que é o ciclo econômico? É da compra para a venda, porque quando eu tenho a minha venda, eu tenho a minha receita independentemente de receber e já tenho o custo independentemente de pagar. Então, já realizei aí o meu lucro, o lucro de forma econômica, mas esse lucro não se transformou em caixa. Para que esse lucro se transforme em caixa, seja realizado em caixa, nós precisamos receber essa venda. Então, o ciclo operacional ele começa na compra e termina no recebimento. Entre a compra e a venda, eu tenho o prazo médio de rotação dos estoques, que é o tempo que eu demoro para rodar os estoques, e da venda para o recebimento, que a empresa venda a prazo, venda à vista, mas na média, o prazo médio de recebimento das vendas, nesse nosso exemplo, seria 48 dias. Então, quer dizer que o ciclo da minha operação, ou seja, a minha operação se transforma em caixa 180 dias. O que eu investi no estoque se transforma em caixa, o meu lucro se transforma em caixa em 180 dias. Poxa, que informação interessante. Quer dizer que o desembolso que eu faço em relação aos estoques, ele demora para se realizar em caixa 182 dias. Se a gente for ver a verificação em um ano, digamos assim, nós vamos ter, ele vai realizar o investimento dele no estoque 2,5 vezes no ano. Então perceba que isso é uma empresa que não ganha no giro. Ela com certeza deve ter uma margem maior no seu produto para garantir um ciclo operacional tão extenso. Então quando a gente olha uma empresa que só gira o seu estoque 2,5 vezes no ano, a gente já percebe que ela é uma empresa de margem alta, como por exemplo, material de construção. Então, beleza, é uma informação riquíssima. Mas como é que eu administro esse capital de giro aí, Fábio? Bom, isso aí serve para quê? Não, além de eu estar dando informação que você só realiza em caixa seu lucro em 182 dias, existe outro prazo que é bastante relevante, que é o prazo médio de pagamento das compras que você realizou. Então, por exemplo, essa compra que você realizou, você normalmente, em média, paga ao seu fornecedor daqui a 67 dias. Então, perceba que você, só para girar o estoque, você demora 134. Então, quer dizer que o fornecedor não financia nem a venda dos seus estoques. Nem a venda dos seus estoques ele financia. Quando você pega esse ciclo operacional de 182 dias, que é o que se transforma em caixa, e diminui do prazo médio de pagamento das compras, ou seja, 67, você tem um ciclo financeiro de 111 dias. O que quer dizer isso? Na verdade, você paga antes de receber. Quem está financiando boa parte da sua operação vai ser o banco ou vai ser o sócio injetando o capital. Se você não tiver
se não tiver em caixa, 115 dias de recurso para bancar a sua operação. Ciclo financeiro é a mesma coisa que necessidade de capital de giro. Eu tenho uma necessidade de capital de giro de 115 dias, tendo em vista que eu pago, né, 115 dias antes de receber a venda da minha, o recebimento da minha venda. Então, como é que a gente consegue melhorar essa gestão do capital de giro? Você pode, por exemplo, aumentar o prazo médio de pagamento das suas compras, fazendo com que o fornecedor financie mais o teu ciclo da tua operação. Tem empresas que o fornecedor ele financia todo o ciclo operacional da empresa. Ou seja, o prazo médio de pagamento é após o prazo médio de recebimento. Essa empresa receberia antes de pagar. Então, você pode... Por que o prazo médio de rotação do estoque está dando 134 dias? Se eu comparar essa empresa com o mercado, é para ter quanto? É para ter 100. Então, tem alguma coisa errada. Você deve estar comprando um produto que não está girando. Então, você pode observar lá na compra que, com certeza, você está comprando em quantidades elevadas, talvez para garantir um preço maior, só que isso está fazendo você ter mais dificuldade de caixa. E o prazo médio de recebimento das vendas? 48 dias. Está de acordo com o mercado, com esse segmento de mercado? Não, o prazo médio de recebimento está. Mas se tivesse mais elevado, isso aí, o prazo médio de recebimento é de acordo com sua política de crédito. Então não adianta você ter uma política de crédito diferente do seu mercado. Se fosse de 30 dias, com certeza você deve estar dividido em mais tempo do que o seu concorrente. Só que você pode estar cada vez mais aumentando seu ciclo financeiro e, com isso, deixando a empresa com dificuldades. Então, gente, fica a dica. Faça a gestão do seu ciclo operacional e do seu ciclo financeiro. Até a próxima dica com Se Liga Empreendedor. Estamos de volta, hein? E agora, como esse programa fala de negócio, nós precisamos faturar, né? Precisamos fazer negócio. Por isso, já a gente volta, a gente vai pedir aqui o nosso comercial e já a gente está voltando. Fica aí! Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar.
Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Olá, nação empreendedora. Agora a gente precisa refletir. E vem aí o bloco CPF Forte e CNPJ Forte. Olá, nação empreendedora, sejam todos bem-vindos ao quadro CPF Forte e CNPJ Forte. Nós estamos aqui hoje na academia de Beto Corrêa. Vocês já devem estar imaginando qual o esporte que nós vamos explorar hoje. E ele, nosso convidado de hoje, sou eu. A bandagem do boxe, eu coloco com uma almofadinha, um colchãozinho para ficar mais confortável, ter um calço melhor no encaixe do golpe e para proteger a mão, né? O material de trabalho do pugilista é a mão, né? Se o cara machuca a mão, ele não consegue treinar, não consegue lutar. Então a gente tem que estar cuidando da nossa mão, para poder usar na hora dos combates, na hora de fazer manopla, na hora de bater saco. A gente precisa da mão boa, então tem que proteger bastante. É uma bandagem, passo bem feita, mas se tiver esparadrapo e tal, fica melhor ainda, né? Quanto mais proteger a mão, melhor. Dá uma fitinha para deixar o pulso mais firme também. Da onde sai o golpe, né? Pronto. Pronto para o combate. Uma das modalidades aqui da Corrêa é o boxe, né, que é o que está sendo praticado pelo Fábio Lira, que para mim é uma das modalidades das artes marciais que dá mais assim, agilidade, reflexo, coordenação motora para uma pessoa. Assim, o gasto calórico é altíssimo, então o reflexo, assim, às vezes até em situações, por exemplo, às vezes vê algum objeto, alguém lança algum objeto para você, você esquiva automaticamente, as pernas ficam bastante soltas, agilizadas, a queima calórica, então assim, o cardio também é uma arte marcial que mexe muito com o cardio, então é muito bom para o coração, é bem completo, então assim, eu recomendo pessoas que às vezes não conseguiram se encontrar tanto nas artes marciais, fazer um teste no boxe, que eu acho que tem bastante benefícios. O boxe vai muito além de ser apenas uma atividade física. Ele é uma verdadeira escola de disciplina, foco e superação. No ringue, cada movimento exige preparo, estratégia e concentração. Não é apenas sobre atacar ou se defender, mas sobre saber a hora certa de agir, manter a calma diante da pressão e usar a inteligência para vencer os desafios. Um grande exemplo que temos aqui na Corrêa é o Dr. Fábio Lira, que ele tem uma agenda assim, super corrida, certo? Ele, às vezes, assim, ele sai de manhã cedo, mas ele só tem um tempinho para treinar à noite e ele não abre mão, porque o benefício que ele tem com o boxe é grande, porque é uma vida assim, de empresário, professor, auditor, tantas coisas que ele é profissionalmente, eleva o estresse de uma pessoa o ápice. Então, assim, o boxe, ele vem para somar, ele vem para desestressar, para organizar a sua mente. Você dorme melhor, então, assim, ele é um grande exemplo para mim, porque ele não procrastina, ele não adia, ele sai da sua zona de conforto e vem sempre treinado, está sempre aqui disciplinado, e ele só ganha com isso. No mundo dos negócios, os fundamentos do boxe se aplicam perfeitamente. A disciplina do treino diário se transforma em consciência no trabalho. O controle emocional diante de um adversário vira equilíbrio
para tomar decisões em momentos de crise. A leitura do movimento do oponente se traduz em visão de mercado e capacidade de antecipar oportunidades. Stars rise, claim our field. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight. Face. Bullets rain, yet we stand strong. For honor, glory, fight till dawn. Assim como no boxe, empreender é saber apanhar, cair e levantar mais forte, sem perder o foco no objetivo final. O esporte ensina que a vitória não vem apenas da força, mas na estratégia, da preparação e da resiliência. Praticar boxe fortalece o corpo, clareia a mente e desenvolve competências que podem ser usadas dentro e fora do ringue, principalmente na vida empresarial, onde cada decisão pode ser um verdadeiro round decisivo. Então, assim, eu queria convidar todos, aqui temos vários horários, temos boxe de tarde, temos boxe à noite, todos os dias aqui tem boxe. Venha fazer uma aula experimental, é gratuito, não vai perder nada. Vem, vai conhecer a academia, vai treinar, fazer amizade, vai cuidar da saúde, gasto calórico e no fim não paga nada. Por quê? Porque é gratuito. Eu quero que vocês venham conhecer e conferir tudo que eu estou falando. E aí, gostaram? CNPJ forte tem que ter um CPF forte por trás dele. Então não perca a oportunidade, vão à luta de cuidar do seu tempo, de cuidar do seu corpo. Mas agora precisamos faturar novamente, né? E fica aí, não sai daí não, porque daqui a pouco ele, Rafael Cunha, no nosso Papo Empreendedor, nós vamos dar um intervalinho, mas a gente volta já já, hein? Fica aí, um grande abraço. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lê aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Os 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa.
A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Voltamos com mais um quadro Papo Empreendedor, e é com ele que é o marido de Débora, que é o pai de Miguel, Davi e Theo. Ele que é um dos maiores influencers do Brasil e que principalmente é da nossa terra, gente, é paraibano. Rafael Cunha, meu amigo, muito obrigado por você estar aqui, ter aceito o convite com a gente, para que a Paraíba, para que, na verdade, está sendo transmitido para todo o Nordeste e para 195 países. Então, para que todas essas pessoas saibam quem é Rafael Cunha, como foi que Rafael Cunha começou a atividade de influência, quem era Rafael Cunha antes de ser influencer, o que ele fazia, qual era a profissão. Então, eu sei que são muitas curiosidades, Rafael, que o pessoal tem em relação a você. E aí eu vou começar com a primeira. Quem era Rafael Cunha antes de ser humorista Rafael Cunha? Um prazer, meu irmão, estar aqui com você, Fábio Lira, que é meu contador pessoal, contador das minhas empresas, esse cara que eu confio do olho fechado. E você me apresentou bem, né? Marido de Débora. O povo só me conhece assim, meu amigo. Quando eu chego, o povo, cadê Débora? Cadê Débora? Cadê Débora? E eu sou louco para não lhe apresentar assim, porque ela ia falar depois, né? Ela já ia criticar, né? Meu amigo Rafael Cunha, antes de ser influenciador, antes de ser humorista, né? Eu sou um cara que venho batalhando há muito tempo, já tentei de tudo na vida, já fui vendedor da Herbalife, com 200 quilos e um brochinho no peito aqui, ó. Perca peso agora, pergunte-me como. Na luta, meu amigo, para poder vencer na vida, né não? Já fiz de tudo, já vendi cerveja em vaquejada, meu amigo, botando o braço lá, tirando a cerveja. Meu braço quase dava uma queimadura. Mas o objetivo da gente é esse, né? É vencer. E eu sabia que eu queria vencer de alguma maneira. Se fosse como vendedor ambulante, se fosse como vendedor da Herbalife, se fosse como advogado, ou o que eu sou hoje. E eu fiz direito, né, e me tornei advogado. Inclusive, foi o único aluno da minha sala que passei na OAB de primeira, viu? Foi mesmo. Mesmo não gostando de estudar muito na época, mas eu era muito focado. Então, assim, eu era um cara que sempre estagiei, desde o primeiro período de direito, sempre estagiei nos escritórios de advocacia. Então, era desenrolado, fazia não sei o quê. Não tinha muito tempo para estudar teoria, né? Mas sabia muita prática. E um mês antes da OAB, meu amigo, eu me tranquei, me clausurei, não falava com ninguém para estudar para a prova e passei de primeira na OAB e advoguei 9 anos, meu amigo. 9 anos na área criminal e na área trabalhista, né? Mas mais ainda na área criminal. Cara, eu faço uma pergunta para você. Você, advogado, já com 9 anos de profissão, e como foi isso para se tornar o Rafael advogado e para ser o Rafael humorista e influencer? Cara, assim, eu sempre fui o cara da resenha da escola, né? Eu sempre era aquele cara que sentava no fundão, que era tirado de sala por causa das piadinhas, dos negócios. Sendo que na minha época não existia internet com força da mesma maneira, da mesma força que eu entrei em 2017, né? Que eu entrei em 2017 na internet. 2017. Hoje a internet é meio que obrigação você estar na internet, né? Verdade, é verdade. Hoje, independente da sua profissão, se você é pedreiro, marceneiro, contador, advogado, empresário, se você não estiver na internet, de alguma maneira, você não consegue sobreviver, né? Então, mas quando eu comecei ali, eu disse, cara, e eu vi algumas pessoas na internet, eu disse, bicho, eu me identifico com isso aí. Isso é o que eu gosto de fazer. Eu não tinha o prazer, por mais que eu advogasse, que eu tivesse meu escritório da advocacia, eu não tinha o prazer de acordar e dizer, meu irmão, eu vou para o fórum, passar 2 horas agora implorando para o juiz para liberar uma sentença, para liberar uma tutela, para despachar um processo. Caramba. Eu não tinha o prazer disso aí. Eu disse, rapaz, meu dom é isso aí, bicho, de fazer conteúdo para a internet, de fazer resenha. E quando foi que tu estourou? E aí, meu irmão, eu decidi no outro dia, disse, vou fazer conteúdo para a internet
Demorou muito? Rapaz, eu botei um prazo de 1 ano para eu poder começar a viver daquilo ali, né? Sim. Porque naquela época a gente não tinha noção de fazer sucesso, de não fazer. Eu sabia que eu queria viver daquilo. E Deus me abençoou tanto, bicho, que com 1 mês assim que eu comecei a gravar, meus vídeos começaram a viralizar. Aí comecei a fazer pegadinha e as pegadinhas viralizaram. Aí Tom Cavalcante postava, meu amigo. Aí os artistas começavam a postar. Eu disse, rapaz, vou viver disso aqui. Aí eu cheguei numa audiência, o mesmo juiz disse, oxe, tu não é um cabo que fez uma pegadinha? Eu disse, rapaz, não dá mais para advogar, não. Não dá mais para advogar, Vou abandonar isso aqui. Até um dia desse, poxa, eu recebo honorário. Processo de 10 anos atrás, de 11 anos, que eu deixei com um advogado dos colegas, né? Ele liga, ei, saiu aquele processo, aquele inventário. Eu digo, bota minha parte, bota minha metade. Minha OAB tá ativa, sou advogado ainda, viu? Quem pensa que ele é um personagem, não, viu, meu amigo? Quem conhece ele na intimidade sabe que ele é desse jeito mesmo, é brincando toda hora e todo momento. Porque é um cara de bom humor, um paizão, porque eu gosto de dizer assim, influência é aquele que influencia para o lado bom. E a gente vê como ele é carinhoso com os filhos, com a família, como ele respeita. E claro, conta a realidade de todo casamento que acontece, né? E sempre com bom humor, mas o que eu acho bacana, eu pelo menos quando comecei a te seguir, nem te conhecia, Rafael, foi a questão desse amor que você tem pela sua família, esse exemplo que você passa. Isso é muito importante. Cara, eu sou testemunha que, não só na internet, mas no ambiente da sua casa, como esse cara é um paizão, meu amigo. E isso é muito bom, viu? Porque eu também me considero um paizão besta que nem você, e eu admiro, e a gente está precisando de exemplos assim, né? A gente está precisando de pessoas influências que realmente vão influenciar para o bem, para gerar valor agregado. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Então, beleza. Então nós temos o Rafael, que antes de ser influencer e de ser efetivamente humorista, era advogado. 9 anos de advocacia. Você sabe que o pessoal tudo é direito. Então você sair de uma carreira de 9 anos, poxa, você é humorista. E engrenou rapidamente em 2017. Mas eu pergunto, quando foi que você estourou de uma forma assim para ter essa quantidade de seguidores que você tem hoje? Isso teve alguma ajuda, digamos assim, em termos daquele programa que você fez na televisão também, impulsionou no Multishow? Cara, é a sequência de coisas, né? Não existe nada, ninguém que comece a gravar conteúdo ou em qualquer tipo de profissão, não tem nada específico que vai fazer ela estourar. Mas foi uma sequência de coisas, né? Teve alguns artistas que me ajudaram na época também, como o próprio GD, que é daqui, Gabriel Diniz, foi um cara que me impulsionou muito. Diniz. Postava minhas pegadinhas, bicho, mandava para todos os artistas. Ele mandava para todos os artistas. Bicho, conhece esse cara aí, pô, é daqui da minha terra, esse cara vai estourar, vai fazer sucesso. O próprio Tirulipa também me ajudou muito. E eu fui ganhando notoriedade nacional, né? Porque a internet é isso, o alcance dela, se você souber fazer, ela lhe leva para o topo, né? Mas também se você não souber usar, ela também lhe destrói. Então você tem que saber usar a internet aí para realmente pregar o bem, como você falou aí, né? Família é tudo. E graças a Deus eu tenho uma família linda, tenho 3 filhos. E eu me pergunto hoje como é que eu vivia antes sem eles, né? Há 10 anos atrás eu não tinha filho, né? Hoje eu tenho 3. E como é que eu vivia antes sem meus filhos, né? Um amor tão grande e às vezes eu fico até me perguntando, teve Dia dos Pais agora, como tem pais, né? Que abandonam seus filhos e não querem saber de seus filhos, mas filho é tudo, meu amigo. A nossa base é nosso... É a nossa base. Eu, pelo menos, posso estar pipocando. Quando eu chego em casa, eu sinto aquela energia de estar ali com meus filhos, com minha família. Isso é muito importante. E todo empresário tem que ter essa base familiar, porque ele vai cuidar de outras famílias. Então, se ele não tiver esses valores na família, ele não consegue trazer para a empresa dele. É verdade. E aí, quando a gente está falando de empresário, então a gente falou do advogado, falou do influencer, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. E como foi que deu essa questão na sua cabeça de agora eu quero ser empreendedor, cara? Cara, eu sempre fui um cara assim que gostei de negócio, né? Eu sempre gostei. Minha cabeça, bicho, é turbilhando 24 horas pensando em ideia. O povo às vezes faz, meu irmão, vai dormir, 1 hora da manhã, eu tô mandando no grupo. Eu mesmo mandei tu dormir várias vezes. Eu dei, bicho, e aí? Eu vou dormir com a cabeça acelerada, já pensando em executar as tarefas pro outro dia. Então, eu fui um cara sempre sonhador, né? E a gente já colocou algumas empresas. Teve algumas empresas que a gente colocou que não teve sucesso, porque a vida é assim, né? Ninguém acha que vai acertar de primeira, não. Verdade. Né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Você, empresário que está nos escutando aí, você só precisa acertar uma vez. Você está pensando, todo empresário que colocou um negócio, ele não faliu, não? Pode ter falido, pode ter errado, pode ter dado errado e ele pode ter se recuperado, mas você só precisa acertar uma vez. No momento que você entender o modelo, compreender o modelo, dali você vai embora. Exatamente. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta, Rafael. Vamos lá. Começou o empresário
E aí, você se achou no momento que você começou a empreender, porque seu negócio é um sucesso. Seu negócio, além de levar conhecimento para as pessoas através do conhecimento que você vende em relação aos seus e-books, você também criou uma oportunidade, cara, de mudar a vida das pessoas. Cara, em todo o Brasil a gente acompanha isso aí. É uma coisa que, pô, ninguém teve essa ideia, meu amigo. Vou ajudar, vou gerar valor pelo conhecimento, as pessoas vão realmente... eu estou gerando valor pelo conhecimento, mas pela questão da escala da internet, você conseguiu também ajudar várias pessoas. Como é esse sentimento, cara, que tu sai de casa todo dia e diz assim, cara, hoje eu vou fazer uma pessoa mudar de vida? Claro, como todo negócio, né, Fábio? A gente começa pensando em ter uma empresa de sucesso, pensando primeiramente em você mesmo ter sucesso, você como empresário ter sucesso. Mas hoje o Pix do Milhão, né, que é a nossa empresa, é um projeto 100% abençoado, porque diariamente a gente vê as pessoas mudando de vida através do conhecimento, como você falou. A gente vende e-books, né? E-books que realmente agregam na vida de cada pessoa. Tem e-book lá sobre contabilidade, tem e-book como você viver da inteligência artificial, que hoje é o que está dominando o mercado. Tem e-book ensinando você a adestrar seu cão em casa, como você melhorar no seu relacionamento. Então é um conhecimento realmente de qualidade que você está adquirindo lá. Você compra um e-book e ganha números para concorrer a todos os sorteios que a gente tem na semana, né? Tem prêmio de 1 milhão, tem prêmio de 100 mil, tem prêmio de 50 mil. Então, todos os dias, hoje, mais de 400 pessoas já ganharam um prêmio só hoje no Pix do Milhão. Teve gente que ganhou hoje 100 mil, teve gente que ganhou 10 mil, 5 mil e ainda assim adquiriram conhecimento lendo nossos e-books, né? Caramba. Então, toda semana, mais de 10 mil pessoas são abençoadas. É um projeto que não depende apenas de Rafael Cunha, né? Quando começou foi Rafael Cunha, mas hoje tem centenas de pessoas empenhadas para fazer realmente esse negócio acontecer. Caramba, e nessa experiência toda de mudar a vida das pessoas, qual foi, assim, o que mais te emocionou? Qual foi a história que você chegou lá e disse, cara, essa aqui estava precisando? Uma emoção que você nem sabia o quanto você ia contribuir com a mudança de vida. A gente não tem noção nunca, né, do alcance entregam, que vai ter, lógico. Você que entrega, né? Todas as entregas são feitas ao vivo, né? E aqui na Paraíba já tiveram várias histórias. Teve uma Aline lá do Alto do Mateus. Cara, eu cheguei na casa dela lá, ela mora numa vilazinha já emprestado, um pedaço de casa, numa vila do sogro e da sogra. Caramba. Você não tem noção não, vivendo o sogro que ganha um salário mínimo para sustentar umas 8 pessoas. Você chega lá e fala, como é que um ser humano sobrevive a isso aqui? E cai 1 milhão na vida dessa pessoa e todas essas entregas estão postadas nas nossas redes sociais, né? E tudo é feito ao vivo, o pagamento do prêmio é feito ao vivo, então é tudo com 100% de transparência. Por isso que a gente vem crescendo a cada dia mais. Feitos na Caixa Econômica Federal. Todos os sorteios com autorização da SUSEP, né? Sorteios feitos com base nas loterias caixas. Então, assim, hoje é um projeto 100% abençoado e transparente, né? Porque é tudo feito ao vivo. Sorteio feito com base nas loterias caixas, não tem nem o que você desconfiar. E todos os ganhadores a gente mostra ao vivo, entendeu? Não, e o que eu acho impressionante é que não é um sorteio que é por mês, alguma coisa. O número de pessoas atingidas são várias durante o mês. Isso é que eu acho bacana. Você conseguiu associar uma política de incentivo para a venda do seu negócio, dos seus e-books, mas também ajuda as pessoas do lado financeiro. Cara, isso é muito, muito importante. É necessário que a gente tenha, toda vez que você for constituir uma empresa, ela tem que ter um propósito. E um propósito ele tem que ser bonito, tem que ser um propósito social, porque toda empresa é uma célula social, ela tem que agregar valor à sociedade. Agora, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não é só empresário dessa área, não. Você é empresário também da área da construção civil, faz muito investimento na área da construção civil, tem startups também, né? O Rafael é um cara que, como ele disse, ele gosta de ideias, né? Isso. Ideias que escalem efetivamente para que... Por que uma ideia que escale? Porque você consegue botar um preço muito mais barato para a sociedade, né? E automaticamente com a escala você ganha no giro em relação a isso, já que não tem muita margem. Então, Rafa, me diz uma coisa, você cresceu tanto que eu, com certeza, cara, minha formação não era da área de gestão. Eu tenho que entender disso, eu tenho que entender daquilo, eu tenho que entender daquilo. E aí você fez o quê? Se cercou de pessoas? Como é que foi isso? Me conta um pouco aí como é que é essa estrutura. Hoje é difícil, inclusive, você encontrar, você acha, né? Mas você achar pessoas competentes, de confiança, está cada dia mais difícil. Então, quando você acha, você tem que valorizar. Né? E graças a Deus, inclusive, você foi colocado no meu caminho, né? Você como contador, como seu escritório de contabilidade de extrema competência, já referência aqui no Nordeste.
E é um cara que apareceu assim na nossa vida como luz, né? E a gente vai crescendo, é isso que vai acontecendo, Fábio. A gente precisa de gente competente, porque sozinho você não vai em canto nenhum. Até pro cabo ser corno precisa de alguém. Né? O cabo sozinho não consegue, não. É aquela velha história do tigre, né? Do tigre e do burro, né? O burro começou a dizer, rapaz, essa grama aqui é azul. Aí o tigre disse, não, rapaz, isso é verde. Aí o burro, é azul, rapaz. O tigre, não, rapaz, isso é verde. Aí chega o leão, o que está acontecendo aí? Não, o tigre disse, não, é que ele está dizendo que a grama é azul, mas a grama é verde. Aí o burro fez, tá vendo, seu leão, que a grama é azul? Aí disse, não, você está certo, burro, pode ir, você está certo. E você, tigre, vai receber uma penitência, vai ficar 1 hora calado, sem rojar, sem fazer nada. Aí o burro foi embora feliz da vida, eu estava certo. Aí o tigre, antes de eu começar o castigo, eu quero lhe perguntar, se o senhor sabe que a grama é verde, e eu sei que a grama é verde, por que o senhor disse que ele estava certo? Você, tigre, um cara corajoso, forte, um líder, você perdeu tempo, recursos, tentando convencer um burro, efetivamente, do que nós sabemos que a grama é efetivamente verde. Então, ou seja, aquela velha história, eu prefiro ser um burro no meio de várias pessoas inteligentes, que eles vão me agregar valor, me agregar alguma coisa, do que efetivamente ser um inteligente cercado de burrinhos que não vão me agregar em nada. É isso aí, meu amigo. E você também tem que saber se a pessoa quer ajuda, né, meu amigo? Porque às vezes você quer ajudar uma pessoa que não quer ajuda. É verdade, né? é verdade. Tem vários perfis de pessoas, né? Por isso que eu digo que está difícil. Porque tem várias pessoas ao meu redor, por exemplo, que estão satisfeitas com a vida dela tranquila, que ganha ali um saláriozinho, que não quer crescer, mesmo tendo oportunidade, não quer. Isso aí é o perfil de cada um. E às vezes você fica revoltado com um fulano que está do seu lado, com um amigo, com um irmão, com um primo, porque ele não quer crescer, mas a vida do cara, ele está satisfeito daquele jeito. Ele gosta de estar deitado no sofá, ele gosta de não ter estresse, ele não gosta de ver o telefone dele tocar. Isso é o perfil de cada um, entendeu? Então a gente tem que respeitar isso. Às vezes eu fico puto também com algumas pessoas, mas eu digo, meu irmão, mas é o perfil da pessoa, ela não gosta daquilo ali. A vida daquela, ela tem medo de crescer, ela tem medo, tem gente que tem medo do dinheiro. Eu vou dar uma dica. Tem gente que tem medo. Eu vou dar uma dica, isso aí é o que todo empresário passa. E como é que a gente pode tentar mudar isso? Toda empresa tem que ter valores. Então, na hora que você admitir uma pessoa, você tem que fazer com que essa pessoa, verificar se essa pessoa está de acordo com os seus valores. Então, o Rafa aqui acabou de dizer, eu sou assim. Então, quero contratar pessoas que têm essa dinâmica e essa visão. É um dos valores dele. Então, na hora de contratar, tenta casar a pessoa com os seus valores, porque é difícil, é muito difícil, mas fica aí uma dica na área empresarial. Agora, Rafa, deixa eu te perguntar. É isso aí, deixa eu só concluir esse raciocínio da gente aí, esse negócio de dar uma dica, porque hoje, quando eu falo que está difícil de encontrar pessoas, porque muitos profissionais, eles só pensam no salário. Ele não pensa no crescimento ali dele mesmo profissional. Porque hoje eu juro a tu, o Fábio é prova viva disso. A gente às vezes quer contratar e não tem uma pessoa competente para aquele cargo. Não tem. Às vezes a gente tem que improvisar, colocar uma pessoa que não é daquele cargo ali para poder ver se supre a nossa necessidade. Mas você como profissional, independente do trabalho que você vai fazer, dê o seu melhor, faça o seu melhor, porque você está investindo em você mesmo, não é que você está investindo no seu patrão não. Porque você tendo o interesse de aprender, porque às vezes tu tá aqui para microfonar, tu é o cinegrafista e tal, mas o cara faz, ei bicho, tu pode, por favor, pegar um copo d'água ali para mim? O cara, não, isso aí não é da minha coisa não. Meu irmão, por favor, tu vai estar aprendendo já, entender? Se você ser útil, você tem que ser útil em todos os setores. É isso que eu digo, cara, quanto mais útil você for, o salário vai ser o menor problema. Entendeu? Porque, salário é consequência. Porque quando esse cara aqui, que quando você precisa, ele está disponível para fazer tudo, quando ele disser, ei bicho, eu vou sair para outro emprego porque eu vou receber melhor, tu é o primeiro a não deixar ele ir. Não, meu irmão, fica aqui comigo, como é que eu faço? Porque eu não posso lhe perder. Porque ele sabe, você sabe o valor dele para você. É que as pessoas agora, hoje... quando é um cara, desculpa aí te interromper, senão o cara perde o raciocínio. Agora, quando é um cara que só quer fazer a função dele, que faz corpo mole, que faz tudo, quando ele pede as contas, dá graças a Deus. Pô, vai-se embora aqui para substituir aqui rapidinho. As pessoas, hoje elas querem colher sem plantar. Isso não dá. Então, hoje eu quero salário, mas qual é o valor que eu estou agregando àquela empresa? As pessoas não pensam primeiro, o pessoal falava comigo, Fábio, tu é besta, tu faz certas coisas de graça no começo da minha carreira. Eu disse, não, estou fazendo coisa de graça, eu estou fazendo... Só no começo, agora não? Porque senão já vou pegar esse balo. Não, é só no começo. Vocês perceberam aí que ele disse, né? Para eu me tornar necessário, para que as pessoas me conhecessem. Então, o que é que eu fazia?
eu às vezes dava palestra de graça, dava isso para que as pessoas olha quem é Fábio Lira, tal, aquela coisa, e começasse a me tornar necessário, né? Efetivamente. Mostrando seu trabalho, né? E meu pai dizia assim, meu filho, você é besta. Meu pai, eu estou aqui plantando para colher depois. Então hoje, sou chamado para fazer palestra em todo o Brasil, e os honorários são altos, o Rafael já conhece. Então, mas é por quê? Porque eu plantei lá atrás. Então a gente veio dessa geração que a gente planta para colher. Exatamente. Agora não pode colher sem plantar. Mas a vida é um eterno planta e colhe, né, meu amigo? Vou dizer uma coisa, viu? Esse papo ia aqui por umas 2 horas, tranquilo, Vamos embora. Mas a gente, infelizmente, nosso horário acabou. Já, meu amigo. Já acabou, cara. Uma oportunidadezinha para eu sair de casa, para ter uma folga da mulher, né? Já vai me mandar para casa de novo. Ei, rapaz. Mas você faz o seguinte, como aqui é gravado, aí você disse que deu vários takes. Não, brincando, hein, Débora? Brincando, hein, Débora? Ei, prazerzão estar aqui. Parabéns pelo quadro, sensacional. Tem muito a agregar aqui aos nordestinos, né, que estão acompanhando esse programa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Com certeza. E com você aqui, meu amigo, esse programa já estourou também. Estou sempre à disposição, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Vamos embora. Obrigadão. Valeu, garotinhos! Tamo junto! E é isso aí, gente, com mais um Papo Empreendedor. E na próxima tem mais. Eu espero vocês. Um grande abraço.